Boa noite, meus queridos amigos e amigas do Instagram, do Periscope e do Facebook, e também das outras redes sociais que estão conectadas. É uma honra, um prazer tê-los aqui novamente. Sejam bem-vindos. Convidem os amigos, compartilhem a transmissão, porque o tema interessa a todas as pessoas que estão prestando concursos públicos. Muita gente pediu, por isso que eu preparei essa live. Qual que é o tema, professor? O tema é o seguinte: como foi a minha preparação para o concurso de delegado de polícia de São Paulo? Eu vou focar as 3 fases principais: a preambular, a prova escrita e também a prova oral. Só para compartilhar com vocês, acabou de aparecer aqui no Instagram a marca, o selo de vídeos ao vivo mais relevantes. A gente mal começou e já estamos na lista dos vídeos do Instagram mais vistos. Muito obrigado. Então vamos lá. Antes de começar, só alguns recadinhos rápidos. Eu lancei o meu curso, o meu grupo de estudos, o meu grupo de revisão para a prova objetiva de delegado de polícia de São Paulo. Lancei na sexta-feira, bombou, então quero agradecer a todos vocês. Quem quiser participar, ainda dá tempo. Aproveitem porque as vagas estão acabando. O primeiro lote está com preço imperdível. Então, se você quer fazer parte desse meu grupo de estudos para delegado de São Paulo, manda para mim por direct, que depois eu te passo o link para inscrição. Se você for prestar Goiás, for prestar outros estados, essa revisão também vale para outros concursos de delegado, tá bom? E quem for prestar Polícia Federal, lá em Fortaleza, eu estou fazendo com o Emerson Castelo Branco um aulão de véspera, lá em Fortaleza, para delegado federal, para agente e para escrivão. Quem quiser participar do aulão de véspera, acesse o meu Instagram, lá tem as informações. Então vamos lá. Quem aqui está na faculdade? Tem alguém que está na faculdade? Quem aqui está na faculdade? Se tem alguém aqui na faculdade, ou se não tem, mas se conhece alguém que está na faculdade, guarda bem isso. Vamos começar a live de hoje pela faculdade. Pessoal, a faculdade é uma poupança para você. A faculdade é o melhor investimento para você. Se liga no raciocínio. Se você começar agora a estudar, desde o primeiro ano da faculdade, se você começar a se preparar para o concurso desde o primeiro ano da faculdade, é o melhor investimento da sua vida. Quase ninguém faz isso. Se você seguir o meu conselho, você vai sofrer bem menos. Imagina você estudando 5 anos de forma correta. Você vai acabar a sua faculdade, você vai conseguir ser aprovado no concurso que você quiser. Depois é só ajustar uma coisa ou outra. Mas quem se prepara de verdade 5 anos, passa no concurso que quiser. Por que muita gente reprova na OAB, por exemplo? É óbvio, cada caso é um caso. Mas boa parte das reprovações na OAB tem como causa a faculdade mal feita. Não importa se a sua faculdade é top ou se não é muito top. Quem faz a faculdade é você. Pensa nisso, faça esse investimento. Comece a estudar desde cedo. Eu fiz isso e para mim deu muito certo. Enquanto os meus colegas que matavam aula, que enchiam a cara, que não frequentavam as aulas, que colavam, enquanto esses colegas fizeram essas coisas, eu ficava estudando, eu levava a sério. Qual foi o resultado? Vejam onde eu estou, eu consegui realizar os meus sonhos e vejam onde eles estão. Só digo isso. Vale a pena levar a sério a faculdade. Vale a pena. Pensa nisso. Bom, dificuldades. Muita gente fala em dificuldades durante a faculdade.
Ah, professor, eu estou com dificuldades, eu tenho problemas como concurseiro. Pessoal, todo mundo tem problemas. E vocês querem saber de uma coisa? Ninguém quer saber dos seus problemas. Salvo raríssimas exceções. Deus, seu pai, sua mãe, alguém da família. Às vezes nem a família quer saber das suas dificuldades. Então não adianta você ficar fazendo vitimismo. Eu trabalho o dia inteiro, eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho grana para o cursinho. Problema seu. As pessoas não estão nem aí. Elas vão buscar os sonhos delas e se você bobear, você vai ficar para trás. Eu já cansei de falar para vocês que eu tive que percorrer, eu tive que atravessar o inferno para alcançar os meus sonhos. Na faculdade, eu era provavelmente o mais pobre da faculdade. Mal tinha roupa para vestir na faculdade. Enquanto isso, os coleguinhas, mais bem financeiramente falando, iam com roupas boas, iam com todos os livros comprados na primeira semana, iam de carro para a faculdade, eu ia a pé, tinha que atravessar uma boa parte da cidade para chegar na faculdade. Só depois que eu fui conseguir carona. Eu poderia ter usado tudo isso como justificativa para ter sido um mau aluno. Eu quase tive que trancar o meu curso. Eu passei os 5 anos da faculdade com um vade-mecum, todo desatualizado. Não tinha dinheiro para comprar livros. Eu podia ter usado tudo isso para ter sido um aluno mediano. Ou um aluno ruim. Poderia ter ficado revoltado. No começo, isso me afetou um pouco. Porque eu era novo, eu era inexperiente. Ficava comparando. Eles têm mais condições que eu não tenho muitas. Então lá no concurso, eles serão melhores que eu. Porque eles têm mais condições para estudar, o pai banca, eles têm livros, eu não tenho. Só que o que eu falei para mim? Eu falei assim, eu não quero nem saber. Não importa se é vozinha ou se é patizinha. No final, eu vou mostrar o que eu posso fazer. Aí, pessoal, aí passei o trator. Nos seminários, as pessoas não levantavam praticamente as mãos. Era sempre eu que me candidatava para ir falar lá na frente. Uma vez ou outra, alguns colegas também iam, mas quase sempre era eu. Quando o professor fazia a pergunta, eu levantava a mão. Os livros que eu não tinha dinheiro para comprar, eu pegava na biblioteca. Usava livros desatualizados. Aí eu acessava a internet da biblioteca e atualizava uma coisa ou outra. Então notem, quem quer, faz acontecer. E eu fui fazendo isso e os professores foram me conhecendo, passaram a me elogiar e isso era motivação para mim. Tinha um professor de processo penal que ele começou a dar nota para mim nas provas antes de ver minha prova. Ele falava assim, eu nem vou ver tua prova, Thiago, eu já vou te dar 10. Por quê? Porque eu demonstrava vontade, eu levava a sério. Eu estudava a matéria antes do professor passar na lousa. Quando tinha seminário, eu ia lá na frente para falar, porque eu sabia que lá na frente eu ia ter que passar por uma prova oral. A minha prova oral, a minha preparação para oral, eu comecei na faculdade, no seminário. Pergunto para vocês, quem faz isso? Ninguém. Ah, eu tenho medo, eu estou com vergonha. Poucos fazem isso. Só que a atitude muda a sua vida, muda a sua expectativa. Tenha atitude. E foi tendo atitude que eu falei para eu mesmo. Esses coleguinhas aí que têm mais condições, em tese, eles estão acima de mim. Em tese, no concurso público, eles vão ficar na minha frente. Só que, com a minha força de vontade e com a minha fé, eu vou passar na frente deles. Porque isso, pessoal, não tem dinheiro que compra. O pai pode ter milhões de reais, ele não vai comprar força de vontade para o filho, ele não vai comprar fé para o filho, ele não vai comprar coragem para o filho, ele não vai comprar iniciativa para o filho. Então, por mais que você esteja fudido, tenha iniciativa, tenha atitude, isso vale mais que dinheiro. E você vai passar na frente das pessoas que têm dinheiro. Sabe por quê? Porque as suas dificuldades são as suas melhores companhias depois de Deus. Pode gravar isso aí. A sua dificuldade é a sua melhor companhia depois de Deus. Sabe por quê? Porque aquele seu coleguinha lá,
que tem o carro que o pai deu aos 18 anos, ganhou uma BMW, uma Mercedes, aos 18 anos. Aquela sua coleguinha que ganhou o apartamento do pai. Esse pessoal todo, normalmente, eles não têm a motivação que você, pobretão, tem. Por que eu vou querer estudar tanto para mudar minha vida se eu tenho tudo na mão? Por quê? Agora você que não tem nada, que está ferrado, você tem mais motivação, porque você precisa mudar sua vida. Você não tem nada na mão. Seu pai não ficou te ajudando, nem a sua mãe. E eu não estou falando que é errado o pai e a mãe ajudar. Se eu tivesse um pai rico ou uma mãe rica, ótimo, eu teria aproveitado. Só que muitos não aproveitam. O que eu estou te dizendo é que nós somos a maioria. Os pobres são as maiorias. Então, guarda isso. A sua dificuldade é a sua melhor companhia. Se você tivesse tudo o que você quer, você não teria muita motivação para mudar. Estou com meu iPhone última geração, estou com meu carrinho que o papai deu, estou com meu APzinho, estou planejando a viagem para a Europa que papai vai pagar. Qual que é a sua motivação para estudar? Óbvio que você pode ter, mas normalmente você vai ter menos, você não concorda? Agora, se você não tem um boi para puxar pelo rabo, aí a sua motivação vai ser enorme. Então guarda isso. As suas dificuldades são as suas melhores companhias depois de Deus. Se vira, se não tem lugar para você ir, se não tem caminho, abra a estrada, passa o trator nos obstáculos. Se não tem luz, seja a luz, faça acontecer. Não importa o problema, nenhum é maior que a sua força de vontade, que a sua fé. Guarda isso na cabeça. Outra coisa, lembra naquela última live que eu falei para vocês? Eu falei assim, guardem essa frase, o que Deus preparou é bem maior. Foi a última live que eu fiz semana passada. Eu comentei sobre os motivos que você deve enxergar para que você não desista dos seus sonhos. Essa live está lá no meu canal no YouTube, Delta Thiago. E aí eu falei para vocês, escrevam essa frase, o que Deus preparou é bem maior. Agora na live de hoje, eu quero que vocês escrevam outra frase. Escrevam outra frase. Escreve no coração, para você não esquecer mais. A sua preparação para o concurso público começa antes de você abrir os livros. A sua preparação para o concurso público começa antes de você ver as videoaulas. Nossa, professor, mas por que começa antes? Eu vou te explicar por que começa antes. Eu já falei várias vezes sobre o tal do intangível. Eu tenho uma série só sobre isso. Intangível é um nome que eu criei, com as experiências próprias. Está lá no meu canal no YouTube. Vários vídeos para você entender o que é o intangível. Delta Thiago no YouTube, para você assistir. O que é o intangível, pessoal? O intangível é a sua base. E a sua base é o quê? É a sua motivação, é a sua fé, é a sua força de vontade. Quantas vezes até hoje você parou para pensar na sua base? Pergunto para vocês. Todo mundo aqui, todo mundo aqui. Façam essa reflexão agora, 10h45 da noite. Quantas vezes até hoje você parou e pensou, eu estou preparando a minha base? A minha base é firme? A minha base é sólida? A minha base é a minha fé, a minha motivação, a minha força de vontade. Você está alimentando ela? Vocês não se preocupam com isso, pessoal. Aí você não tem um alicerce, e você quer construir o seu castelo, você quer construir o seu conhecimento. Só que sem alicerce, não vai ficar firme o seu conhecimento. Qualquer ventinho vai derrubar ele. Concurso é uma rotina desgastante, é uma rotina árdua. Se você não tem uma boa base, você vai desistir, você vai parar, você vai sofrer. Se você não sabe o que está acontecendo com você no concurso público, para refletir sobre isso. Talvez o problema não é o seu conhecimento. Conhecimento você pode ter. Talvez o problema foi começar pelo segundo degrau, que é o direito. E você esqueceu de começar pelo primeiro, que é o intangível, que é o seu alicerce forte.
Então a sua preparação para o concurso começa antes de você abrir os livros. Começa antes de você ver as videoaulas. É fortalecer a fé, a motivação, a força de vontade. Aí vocês vão perguntar, o professor, mas por que isso não é muito tratado por aí? Por que isso não é muito tratado por aí? Por que isso não é muito tratado por aí? Vocês vão perguntar. Por que isso não é muito falado por aí? Se esse intangível, se essa base é tão importante, por que você não vai parar com isso? Por que você não vai... Entendeu, pessoal? Então, vocês estão perguntando... por favor, respeito, né, pessoal? Quem não quer participar, tem muita gente querendo participar, o assunto é importante. Sem baixaria aqui, vai. Vamos manter o respeito. Se eu tenho que parar para bloquear... Todo mundo adulto, vamos parar com isso. Estou falando de um tema super importante. Estou perdendo meu tempo aqui. Respeito, por favor. Olha, vou voltar a falar. Por que é tão importante esse tal de intangível? E por que... Pronto, comentários desativados. Agora para a baixaria. Depois eu vou ver com calma, vou bloquear quem não está respeitando a live. Eu não aceito isso. Eu sou bom, procuro ajudar, mas eu quero respeito. Respeito comigo e respeito com quem está assistindo, que quer aprender. Por favor. Fez eu perder a concentração, pessoal. Puxa, que... Bom, vamos lá então. Por que essa parte do intangível não é muito divulgada? Por que ela não é muito tratada, pessoal? Por um motivo bem simples. Eu vou ser bem sincero com vocês. Há cursos bons, há professores bons. Só que também tem bastante charlatão por aí. Muitos só querem ganhar dinheiro. Não estão nem aí para vocês. O que importa é o dinheiro. Por isso que essa parte não é tão trabalhada. Por isso que só querem socar direito goela abaixo. Porque é importante para a indústria dos concursos ter muitos reprovados. Se todo mundo fizesse o concurso e fosse bem, não haveria trabalho para essas pessoas. Repito, tem professores sérios, tem concursos sérios, mas a grande verdade é que tem bastante gente gananciosa, sem noção, que explora você, que brinca com seus sonhos. Então, para essas pessoas, é interessante você ficar reprovando, porque elas vão ganhando, ganhando e ganhando. Por isso que essa parte fundamental não é tão trabalhada. E como que você faz para trabalhar essa parte fundamental? Trabalha encontrando os seus caminhos você mesmo. Agora, se você não consegue encontrar esses caminhos por conta própria, você precisa de alguém para te ajudar. E eu não estou falando isso porque eu trabalho nessa área. Eu não tenho tempo para fazer mentoria. Eu estou falando isso porque eu gosto de vocês. Porque aqui o papo é reto e é sincero. Eu não tenho rabo preso com ninguém, então eu posso falar o que eu achar melhor. Minha personalidade é assim. Se você não consegue ir bem nessa caminhada, procura alguém para te ajudar, alguém qualificado. Procura alguém que vê você como pessoa, que não pensa só no seu dinheiro. Procura alguém que sabe que atrás do fulano, que atrás da Maria do João, tem um ser humano que sofre, que chora, que sangra, que tem pesadelo, que não dorme. Pega alguém que te vê como pessoa, que não te vê como simples números, que não te vê como dinheiro. Esse é o professor bom para você pegar para te orientar. Pega alguém que te ajuda, que não pensa só no dinheiro, que faz coisas de graça para você, que quer o seu bem também. Que é relação de pessoa com pessoa, não só de professor com aluno. Esse é alguém para você pegar para te ajudar. Bom, levei a minha faculdade a sério. Estudei pra caramba, passei na OAB antes de me formar, tive que antecipar a colação de grau. Passei também em outros concursos públicos, agente penitenciário, passei no MPF, no TRF, passei para delegado, tudo sem cursinho, tudo estudando por conta própria. Então, se eu posso, vocês também podem. Não ter dinheiro para fazer cursinho não é desculpa. Eu passei em vários sem cursinho.
vocês podem também. Aquelas pessoas que tinham condições melhores que eu, sabe quem ganhou o prêmio da faculdade no final do ano? No final dos 5 anos? Teve uma premiação lá na minha faculdade. Eu ganhei o melhor prêmio. Eu ganhei o prêmio de maior média. Fui eu, aquele moleque pobretão. Mas e os alunos riquinhos? E os colegas que tinham dinheiro? O dinheiro não serviu para eles, porque o prêmio de melhor média ficou comigo, que estudava pela biblioteca. Então, sim, você pode vencer, por mais que as condições sejam desfavoráveis. Eu não estou com a placa aqui, mas está guardada. Uma placa super bonita com meu nome, prêmio de melhor média, foi a minha. Fui eu que ganhei. Então você pode também. Acabei a faculdade. Se passaram 5 meses. E aí saiu o edital para delegado de polícia de São Paulo. Como eu já tinha estudado durante toda a faculdade, o edital saiu, eu já estava no gás, eu estava no pique. Quando eu vi o edital, eu vi que caía medicina legal e criminologia. E aí eu pensei, bom, medicina legal, criminologia, caía também informática, lógica. E aí eu falei, nossa, mas informática e lógica? Ai, que matéria chata, eu não curto. Como que eu vou estudar informática e lógica? Aí peguei um material e comecei a estudar. Então, aqui vai mais uma dica. Você tem que aprender a gostar das matérias chatas, por mais chatas que elas sejam. Por que eu preciso saber informática para ser delegado? Não importa. Se está no edital, você tem que estudar. Não fica reclamando, não fica perdendo tempo com mimimi. Você perde tempo, você se desgasta. Se está lá no edital, estuda a criatura. Se vira. O seu sonho deve ser maior que o seu ódio pela matéria. Muito bem. Comecei a estudar, comecei a rever. E quais métodos você usou, professor? Quais métodos de estudo você usou para delegado? Muitas pessoas perguntam isso. Método de estudo é um tema muito complexo. Tem muitos métodos, eu não vou entrar aqui nesses detalhes. Eu vou falar sobre o principal. Depois eu gravo uma outra live para falar dos métodos específicos. Como eu não tinha dinheiro para fazer cursinho, eu tive que desenvolver os meus próprios métodos de estudo. E passei a desenvolver. Quais foram os principais que eu usei? Fora os meus. Eu fazia resumo. Ah, mas o fulano lá fala que estuda sem resumo. Se funciona para ele, ótimo, problema dele. Deixa ele com o método dele. O melhor método é o seu método. Se é bom para você, continua. Eu vou falar o melhor para mim. O melhor que é para muita gente, que é o resumo. Direito é vasto. São muitas matérias. Se você não faz resumo, você tem dificuldade para lembrar. E pior ainda, você tem dificuldade para revisar. Você vai ficar grifando, vai gastar um monte de caneta grifando o texto inteiro dos livros? Tem gente que grifa o livro inteiro. Eu não grifava porque eu amo o livro, então eu não gostava de sujar, de manchar os meus livros. E o que eu fazia? Eu pegava tijolão. Eu aprendi a estudar com doutrina, pessoal. A doutrina vai te dar uma boa base. Ah, professor, mas é cansativo. Eu não tenho tempo. Então continua estudando pelo resumo do resumo. Se você acha que o resumo do resumo é bom para você, fica com o resumo do resumo. Quando você pegar uma prova pica que verticaliza, você vai ter dificuldade. Porque o resumo do resumo não te dá base, pessoal. O resumo do resumo é uma revisão. Para mim, o ideal é pegar a doutrina. Pega uma doutrina base que você gosta, que você tem facilidade e faz um resumo dessa doutrina base. Começa assim. Fez o resumo?
você está trabalhando vários sentidos. Você está trabalhando a sua escrita, você está trabalhando o seu sentido, a sua visão, a sua memorização. Daqui a pouco você vai revisar esse material de forma bem rápida. No começo é cansativo, demora para fazer o resumo. Mas você vai ganhar tempo lá na frente, porque na hora de revisar, tá tudo mastigadinho e é você que fez com as suas palavras. Você sabe o que está ali. Se você pega do seu colega, você perde a essência. Fez o resumo, depois vai fazer revisão. Revisões e resumos, RR. Revisão, resumo, resumo, revisão. E qual que vai ser o conteúdo seu? Lei, doutrina e jurisprudência. Ah, professor, mas para a primeira fase eu só vou ler a lei seca. Dependendo da banca, há uma maior tradição de cair mais lei seca. Só que eu te pergunto, criatura, você ficou só lendo a lei seca, igual o papagaio lá repetindo. Lá, 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 lá. E é chato também ficar só lendo a lei seca, cansa. Você fez isso, prestou o objetivo, passou. A segunda fase, normalmente, não tem muito espaço entre a primeira e a segunda. Te pergunto, como que você vai estudar para a segunda fase em tão pouco tempo, em 1 mês, em 2 meses, você vai estudar para a segunda fase tantas matérias? Perceberam? Se você começa estudando desde o começo, lei, doutrina, jurisprudência, você está se preparando de uma vez só para todas as fases. Se você ficou na primeira fase, se você concentrou só na lei seca, você vai ter que estudar doutrina e jurisprudência para a segunda fase. Você vai ter que estudar isso de todas as matérias em 1 mês, 2 meses. Você vai conseguir? Não é melhor estudar tudo de uma vez só e se preparar para todas as fases? Entenderam? Então tem que usar estratégia. Lei, doutrina, jurisprudência. Se você quer ser delegado, se você quer carreira jurídica, você vai cair nessas 3 mulheres. São as 3 mulheres dos concurseiros. As 3 mulheres sagradas. Concurseiro tem que ser adébito da poligamia. Ainda que na primeira fase você use mais a lei seca. Nas outras 2, pessoal, não tem escapatória. Vai cair doutrina, vai cair jurisprudência. Não tem jeito. Muito bem. Eu olhava aulas pela TV Justiça, pelo YouTube, porque eu não tinha grana para livros. Eu gostava muito de assistir os julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Eu aprendia analisando os julgamentos. Então eu lembro até hoje, assistindo o julgamento do Supremo, eu ouvi uma vez o ministro Celso de Mello lendo o voto dele. E aí o Celso de Mello, quem acompanha sabe, ele tem algumas expressões bem marcantes. Então lá nos votos dele tem, por exemplo, impende consignar por oportuno. Aí eu comecei a pegar esses termos. Eu falei, eu vou usar esses termos dele na minha segunda fase, para variar o meu vocabulário e para usar conectivos. Quando você estuda para a segunda fase, você aprende que a sua tese, o seu pensamento, a sua resposta tem que ter começo, meio e fim. Tem que ser um texto articulado, tem que ser um texto ligado, tem que ser um texto harmônico. E nesse contexto, os conectivos são essenciais. Por oportuno, consigne-se, averbe-se, tudo isso você vai aprender na prática, ou lendo, ou vendo o voto. De alguma forma você vai aprender. Então notem como é importante você ter uma visão eclética. Muito bem. Bom, estudei para a primeira fase, estudei muito para a primeira fase, e aí o que aconteceu? Marcaram a prova objetiva, a prova preambular. A prova preambular tem 100 questões com várias opções, múltipla escolha. Agora vai para vocês um outro mantra. Guarda, escreve aí no seu quarto. Escreve no seu banheiro. Escreve que é importante. Um mantra meu. Se você vê por aí, é que copiaram, plagiaram, para variar.
Então anota aí. Se vale 100, estude para fazer 200. Anota aí. Se vale 100, estude para fazer 200. Eu vou te explicar esse mantra. Guarda isso com você. Tenta aplicar isso. Se vale 100, estude para fazer 200. Muito bem. Deixa agora aqui de lado. Veio a prova objetiva. Veio a prova objetiva, minha primeira prova, meu primeiro concurso de carreira jurídica. Primeiro concurso de carreira jurídica. Na hora de passar para o cartão de respostas, na primeira fase, eu passei uma errada. Passei uma resposta errada no cartão de respostas. Cheguei no hotel, pessoal, estava em São Paulo, cheguei no hotel, comecei a dar tapa na minha cabeça. Imbecil, você estudou tanto para passar errado no cartão de respostas? Vocês sabem, quem é concurseiro profissional, sabe que quando a gente passa uma resposta errada, milhares de pessoas passam na nossa frente. Concurso não dá para errar. Uma pode valer a sua aprovação ou a sua reprovação. Passei uma errada, era inexperiente, né, em carreiras jurídicas. Passei uma errada, fiquei sem dormir. Enquanto não saiu o gabarito, eu fiquei sem dormir. Fiquei inconformado, briguei comigo mesmo, dei cabeçada na parede. Tô brincando, né? Mas assim, aí, o que acontece? Saiu o resultado. Nota de corte da prova objetiva, 72, salvo engano, 72. Aí fui ver a minha nota. Sabe qual foi a minha nota? A minha nota foi 87. Nota de corte, 72. A minha prova, eu consegui tirar 87. Quase 90 de 100. A minha nota foi uma das maiores do estado. Quando saiu o resultado, eu não acreditei. Eu falei, caramba, né? Ainda bem que eu estava tão preocupado com aquele um ponto que eu perdi, que eu achei que eu tinha sido reprovado. Mas aí eu tirei uma das maiores notas do estado, quase 90 de 100. E aqui entra aquele meu mantra. Se vale 100, estuda para fazer 200. Eu sempre fiz isso, pessoal. Se eu tivesse feito arroz com feijão, aquela questãozinha chata que eu passei pro gabarito de forma errada, teria me reprovado. Só que eu fui trator, eu fui para cima, eu me preparei muito, porque eu falei, nenhum erro vai me tirar desse concurso. E a gente erra, pessoal. Não importa se você é inexperiente, não importa se você é veterano. Nós somos seres humanos. Nós vamos errar nos concursos. E concurso é cruel. Se você erra, você está fora. Então, para você não ficar fora com seus erros, aplica o mantra. Se vale 100, estuda para fazer 200. Porque assim, ainda que você erre, o seu erro não vai te tirar da jogada. Por que muita gente bate na trave? Eu bati na trave. Faltou uma. Faltou 0,5. Por que acontece isso com muita gente? Porque tem muitas pessoas que é só arroz com feijão. Não, eu vou assistir só a aula do cursinho. Eu estou vendo a videoaula do cursinho. Eu estou com o resumo do resumo. Eu comprei lá de um professor um edital que ele diminuiu. Ele transformou o edital de 100%, ele diminuiu em 10% o edital. Não, pessoal, não existe isso. Não caiam nesse estelionato acadêmico. Não tem milagre, criatura. Você vai ter que ralar. Não adianta você querer transformar o seu edital em 10%, que isso não existe. Isso é uma safadeza. Isso é uma falta de vergonha na cara quem faz isso. Não existe você transformar o seu edital em 10%. Não existe. O que você pode fazer é você pegar os principais pontos do edital e dar uma atenção especial.
Mas você tirar tudo do edital e deixar em 10%, isso não existe, pessoal. Isso não existe. Tem que estudar tudo. Tudo, tudo, tudo. É óbvio que você vai dar mais atenção para os pontos principais, para os temas que mais caem. Você vai dar uma atenção maior, mas você tem que dar uma olhada nos outros. Sabe por quê? Porque se na sua prova cair o ponto que você não viu, já era, meu amigo. Quer um exemplo? Bahia, prova de delegado. Caíram as leis principais que costumam cair para delegado? Não caíram. Caíram leis que não são muito cobradas. Estatuto deficiente, falência. E aí, quem não viu essas leis? Não pontuou. Então você tem que tentar fechar o edital. Dá uma olhada por cima, em tudo geral, e concentra a sua atenção nos principais. Mas sem deixar de ver o geral. Porque pode cair. Ah, normalmente não cai. Mas e se cair, criatura? Se cair, você não vai passar. Tem que ter estratégia e tem que ser realista. Tem que ser realista. Não tem milagre. É bunda na cadeira. O milagre é esse. Quem sai por aí com lorota, tá enganando você. Tá brincando com o seu sonho. Não acredita nisso. Eu fico puto com isso. Desculpa a expressão, mas eu fico revoltado com isso. Essa ganância para ganhar, para querer enganar quem tá precisando, quem não tem dinheiro, quem tá sonhando. Eu fico, sabe? Bom, vamos lá então, vamos continuar. Como que você foi na segunda fase, Thiago? Como que você foi na segunda fase? Segunda fase foi assim. Segunda fase foi uma questão dissertativa, e 5 questões discursivas. O que aconteceu na segunda fase? Na segunda fase, eu cometi mais uma falha. Eu respondi todas as questões. Eu não deixei um espaço em branco. Respondi todas as questões. Eu sabia que eu estava respondendo tudo certinho. Até informática caiu, computação em nuvem. Naquela época ninguém sabia o que era computação em nuvem. Respondi de ponta a ponta, não sobrou um pontinho em branco. Pá. Respondi tudo, para tratorar. E eu sabia que as respostas estavam certas. Aí o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte. A criatura divina aqui, na hora de passar para a folha de respostas, eu inverti o campo. Eu peguei a resposta da questão 1 e coloquei no campo de resposta da questão 2. E a resposta da 2 eu coloquei na 1. Olha, eu quase tive um problema no coração. Eu fiquei inconformado. Como que eu fui errar na hora de passar do rascunho para a folha definitiva? Tinha acertado tudo e errei na hora de passar a resposta. Sabe quanto valia cada questão discursiva? 10 pontos. Eu fiquei preocupado, eu falei, bom, se a banca não considerar essas 2 respostas que eu coloquei em campos trocados, eu vou perder 20 pontos. 20 pontos. 20 pontos, pessoal. Não é mais um ponto da primeira fase, é 20 pontos. Eu falei, se eu perder 20 pontos na segunda fase, nem sonho que eu vou passar para oral. 20 pontos em um concurso é eliminação na certa. Aí saiu o resultado, e não é que a banca não considerou as 2 questões? A banca não considerou as 2 questões. Eu perdi 20 pontos. Aí eu recorri. Eu falei, olha, as respostas estão certas. Eu só errei o campo da resposta, mas está certo. Qual que foi o resultado? Recurso indeferido. E vocês vão perguntar, nossa, Thiago, e como que você perdeu 20 pontos na segunda fase e você passou para oral? É o mantra, se vale 100, estuda para fazer 200. Em compensação,
eu perdi 20 pontos. Mas as outras três discursivas, eu acertei e tirei nota máxima nas três. Perdi 20, mas pontuei 30. E na dissertativa, eu tirei praticamente a nota máxima também. Ficou faltando acho que 0,5. Se eu não tivesse tirado quase a nota máxima na dissertativa, e se eu não tivesse tirado a nota máxima nas três discursivas, eu teria reprovado. Ninguém perde 20 pontos numa prova e passa. Eu só passei por causa do mantra. Se vale 100, estuda para fazer 200. Pessoal, não tinha como dar errado. Não tinha. Era o meu concurso. Aqui em São Paulo, que é o meu estado, foi o último concurso para delegado sem a cobrança da prática jurídica. Depois passou a ter. Se eu não tivesse passado nesse, só Deus sabe o que eu ia estar fazendo. Mas eu fui com tanta força de vontade, eu fui com tanta fé, que eu falei, vai ser um tiro certo, vai ser um só, papum. Não vai dar erro. Pessoal, foi desumano. Eu me preparei igual um louco. Quando eu trabalhava em 2 lugares, mas quando eu podia, eu estudava igual um louco. Eu estudava 10 horas por dia, 12, era loucão mesmo. Entendeu? Fiquei quase pirado. E tanto que eu estudei. E tanto que eu estudei. E tanto que eu estudei. Peguei mais de uma doutrina? Peguei. Peguei uma doutrina base. Peguei uma doutrina base. E peguei uma outra para complementar. Ah, mas isso é excesso, professor. Falam que não pode pegar mais de uma. Cada um com o seu método. O meu foi esse. Eu queria ir para cima, eu era trator. Pessoal, só foi assim que eu passei. Eu errei. Foi o meu primeiro concurso de delegado. Eu era inexperiente. Eu errei muito. Só que eu acertei muito mais. Eu fui além. Eu superei as expectativas. Eu destoei. O que a maioria faz, o arroz com feijão, eu toquei um foda-se. Eu falei, eu vou fazer diferente. Eu vou criar uma base forte. E peguei mais de uma doutrina. E foi por isso que eu cheguei aqui. Só que aí, eu fiquei um pouco desanimado. Depois da segunda fase. Eu fiquei um pouco desanimado depois da segunda fase. Por quê? Porque eu perdi 20 pontos. Eu falei, bom, agora eu vou para oral. Eu vou para oral agora com 20 pontos a menos. Eu estou em desvantagem. Aí eu lembrei do quê? Eu falei, desvantagem para mim, sem querer me achar, pessoal, mas foi esse meu jeito de guerreiro que me trouxe até aqui. Então eu tenho que ser realista com vocês. Honra não é orgulho, é consciência real do que se possui. Seja humilde, pés no chão, mas confie em vocês. Eu tive que confiar em mim para chegar aqui. Por isso que eu estou falando assim. Então o que aconteceu? Eu falei, bom, perdi 20 pontos na segunda fase, agora eu vou para oral em desvantagem. Aí eu lembrei, desvantagem, para mim não é desvantagem, para mim é vantagem. São as desvantagens que forjam os melhores guerreiros, que forjam os melhores destinos. Eu lembrei da minha época da faculdade. Eu falei comigo mesmo, bom, na faculdade eu achei que eu também estava em desvantagem, porque os coleguinhas tinham dinheiro, eu não, então eu estava em desvantagem. Aí eu lembro que eu toquei o foda-se na faculdade, para oral eu fiz a mesma coisa. Eu falei, quer saber de uma coisa? Lá a gente vai separar o joio do trigo. Aqui, na segunda fase, eu fui mal. Mas lá na terceira, na oral, eu quero ver quem que é melhor no gogó. Vamos pra cima! E foi assim, com essa força de vontade, com essa loucura, que eu cheguei até aqui. Então eu falei, vamos pra cima. Eu vou tirar a desvantagem. Vou tirar na oral. Vamos lá. Muito bem. Como que você estudou? Como que você estudou para oral, Thiago? Para oral foi uma loucura, pessoal. Foi uma loucura. Quando vocês pegam os livros de estudo, vocês encontram lá que para oral, para ouvir música estudando, a música tem que ser erudita. Tem que ouvir Beethoven, tem que ouvir não sei o quê. Eu fiz totalmente o contrário. Eu estudei para o concurso, e principalmente para a fase oral, eu estudei ouvindo Linkin Park, rock, o Chester gritando, o Chester berrando, Nambi, End. Foi assim que eu estudei para oral. Eu estudei para oral ouvindo Linkin Park, ouvindo rock no último. No último, juro por Deus. E eu fazia mais. Eu ouvia o rock e eu pulava.
Eu pulava mesmo, como num show, eu pulava. Eu estudava para oral pulando, ouvindo Linkin Park, e eu me imaginava na frente dos... Então eu pulava, tá ok, tô pulando, ouvindo Linkin Park, aí eu me imaginava na frente dos examinadores, e eu fazia a pergunta, simulando eles, para eu mesmo responder. Eu estudava assim, loucura. É uma loucura. Eu lembro, eu tenho um tesão, porque que loucura. Quem ouvir isso vai achar que eu sou louco, mas eu não sou. Eu tive que fazer isso, pessoal, para superar os obstáculos. E a música é uma motivação. A música aciona certos campos do seu cérebro e com isso você tem uma motivação. É guerra, é guerra. Concurso, guarda isso, ó. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Concurso é guerra. Concurso é guerra. Guarda isso. Concurso é guerra. Concurso é guerra. Pessoal, as maiores personalidades do mundo, algumas foram tidas como loucas. Várias foram tidas como loucas. Então, se você quer vencer, não importa o rótulo que vão te dar. Seja você mesmo. Procura melhorar o que tem que ser melhorado, mas se é bom para você, seja você mesmo. Não se preocupe com os outros. Não se preocupe com os rótulos. Ok? Então tá. Bom, estudando Linkin Park e tal, batendo. E o que eu falei para vocês. Concurso é guerra. Você não vai chegar na prova e vai bater no seu adversário. Óbvio. Mas tem uma disputa. Você está disputando algo que todo mundo quer. Você está lutando pelos seus sonhos. Você está lutando pelos seus sonhos. Todo mundo quer seu objetivo. Então, passa a ver o concurso como uma guerra. E na guerra, vence quem tem as melhores armas, quem tem as melhores estratégias. Eu sempre gostei muito de Sun Tzu, Arte da Guerra. Sempre gostei muito de Alexandre o Grande, estratégias dele. E eu passei a usar tudo isso para o concurso. Concurso é guerra, guarda isso na sua cabeça. Para de ficar chorando, para de ficar se vitimizando. Ah, porque o fulano lá, ele estuda o dia inteiro, porque o pai banca ele. Ah, porque a fulana lá, ela faz vários cursinhos. Ah, porque o fulano estudou na melhor faculdade. Foda-se. A verdade é essa. Se preocupa com você, com a sua estratégia. Você tem que fazer o contrário. Você tem que torcer, falar assim, ó, eu quero que os meus concorrentes sejam ótimos, porque a minha vitória vai ser gloriosa. Você tem que incorporar o lema dos Silks, guerreiros indígenas americanos. Os Silks diziam assim, que o meu oponente seja tão forte que eu não sinta remorso ao derrotá-lo. É assim que você tem que ser. Porque assim você vai se cobrar mais. Não fica torcendo, ai, tomara que dê branco no meu amigo, tomara que dê branco nele. Não, torce para eles serem ótimos, para eles serem excelentes, para você se superar, para você superar os seus limites. Para você ter que ser melhor que eles. É assim que você tem que ser. Porque assim a sua vitória vai ser melhor. Se ele citar na prova dele, na oral, excludente de ilicitude, exclui a ilicitude. Você vai citar imputação objetiva. Além do que ele citou, você cita imputação objetiva. Se ele citar essas duas, cita tipicidade conglobante. Se ele citar essas três, vai além e cita teoria dos elementos negativos do tipo. É assim que você vai treinar. É mergulhando, é verticalizando. Para bombar, para ter carta na manga. Para ter diferencial. Para não ir na mesmice. Para não ficar com chororô. Ai, reprovei 20 vezes. E o que você fez de diferente? Você fez igual todo mundo faz. Arroz com feijão. Por isso que você vai ter dificuldade. Seja diferente. Tenha armas especiais. E quando estão atirando com o fuzil, aquele fuzil com R15, joga uma bomba atômica. É assim que tem que ser. Bom, tá acabando aqui o tempo, ó. Para oral. Fui para oral. Vamos para oral. Na oral, ó pessoal, tô me abrindo com vocês, tô falando tudo, hein? Quem conseguir entender o espírito da coisa, vai melhorar muito. E é tudo gratuito, ó. Quem quiser assistir, é gratuito. Aproveita a oportunidade, não é sempre que vocês vão ter essa oportunidade. Incorpora tudo isso, criatura. Bota na sua cabeça. Incorpora isso. Incorpora.
vai fazer uma diferença tremenda. E vocês vão mandar para mim mensagens agradecendo. Depois daquela sua live, eu mudei meu modo de ver as coisas. Eu passei, igual eu recebo sempre. Eu quero receber de vocês que estão aqui hoje, ó. Pessoal do Periscope, pessoal do Instagram, pessoal do Facebook. Muito bem, cheguei na oral. Na oral lá, primeira parte foi uma entrevista. Na entrevista eu falei, eu preciso passar para o examinador que eu quero ser delegado. Ele precisa saber disso. Ele precisa saber disso. Falei umas coisas para o examinador. Não vou falar o quê, né? Mas falei umas coisas lá. E aí eu vi que ele gostou do que eu falei. Ele falou assim, espero que a sua empolgação se reflita lá na arguição. Tem que mostrar porque você quer ser delegado. Tem que mostrar, tem que querer, sangue nos olhos, tem que ser. Muito bem. Chegou na oral. Na fase oral, eu peguei um examinador, não é baixando o santo, não é fazer com amor, com vontade, pessoal. Não é esses papelão que fazem por aí. Tem que ser verdadeiro, sincero e fazer com amor, com tesão, senão não rola. Então, na fase oral, o meu examinador caiu um dos piores. Tem uma fama de ser rigoroso, ninguém quer ir com esse examinador. Não vou falar o nome nem a matéria, tá? Para preservar as coisas, né? Para não ser antiético, tá bom? É um examinador de alguma matéria e ninguém quer ir com ele. Bom, caiu comigo. Eu queria ter estudado o perfil da banca antes. Eu não consegui estudar o perfil da banca, porque foi tudo muito corrido. Aí o doidão fez o quê? Eu falei assim, bom, pessoal, foi coisa de milésimos de segundo. Antes de começar a arguição, eu foquei nele e falei, eu preciso examinar o perfil desse cara. Eu preciso fazer uma análise agora, em milésimos de segundos. Eu preciso saber o que ele vai perguntar para mim, eu preciso saber o que ele curte para eu mandar uma boa resposta. Eu consegui fazer isso em milésimos de segundos. Eu falei, bom, ele é tradicional pelo perfil dele, ele deve gostar de um autor tradicional. Muito bem. Ele soltou uma pergunta bem abrangente, bem abstrata. E eu falei, se ele é tradicional, eu vou jogar um clássico para ele. Lembra que eu falei que eu estudei por 2 doutrinas? Aí eu falei, eu vou jogar um clássico para responder a pergunta dele. Faz de conta que é direito penal. Não foi direito penal. Faz de conta que foi direito penal. Vou citar Nelson Hungria. Citei lá um doutrinador clássico de uma matéria, e aí eu vi que o olho dele deu aquela brilhadinha. Eu falei, peguei. Acertei. Ele curte, ele segue esse doutrinador. Ele segue esse doutrinador. Eu fiz essa análise em milésimos de segundos. A bagagem como é importante. Citei um doutrinador clássico em uma pergunta abstrata e vi que ele gostou. Aí as outras perguntas dele foram mais tranquilas. Depois citei jurisprudência e foi indo. Foi caminhando, foi caminhando. E aí fui respondendo as perguntas. Não é encher linguiça, né, pessoal? Bom, quem conseguir fazer isso um dia, aí fala se encher linguiça ou não, né? Tenta conseguir analisar o examinador assim em 5 segundos, tenta falar a doutrina que ele segue, um clássico, Nelson Hungria, por exemplo, e aí vê se encher linguiça ou não, né? Encher linguiça é desrespeitar quem está tentando ajudar, tá bom? Então vamos lá. Aí o que acontece? Respondi as outras matérias, respondi as outras perguntas, e aí teve um momento que caiu em uma outra matéria, o examinador fez uma pergunta, e aí eu falei, eu preciso dar mais um boom para dar um plus na minha resposta. Aí eu comecei citando um julgado clássico do Supremo Tribunal Federal. Um julgado clássico do Supremo Tribunal Federal. Caso Elvanger. Quem já ouviu falar no caso Elvanger? Quando eu citei o caso Elvanger, pessoal, galera que estava atrás na plateia, começou a ter uns burburinhos. Nossa, não sei o quê. Aí eu ouvi aquilo, eu falei, caramba, né? Mexi com a plateia atrás. E eu vi que o examinador gostou também. Porque até então, todo mundo estava falando a mesma coisa. Aí eu fui lá e citei um julgado clássico do Supremo, da jurisprudência. E isso deu aquela animada em quem estava assistindo, gerou confiança para mim, e eu passei uma resposta boa para o examinador. Aí eu senti que a minha nota estava melhorando. Pessoal, tá acabando aqui o vídeo.
Tá acabando aqui o tempo, ó. Vamos fazer o seguinte. Ó. Eu vou encerrar agora o vídeo. Eu vou começar outro para acabar, tá? Falta pouquinho. Eu só vou encerrar agora, porque senão o pessoal vai ficar sem ver depois na repetição. Tem muita gente que está estudando agora que quer assistir depois, tá? Então eu vou encerrar agora. Eu vou entrar daqui a pouco de novo. Um minutinho, tá bom? Um minutinho eu entro. E não esqueçam do meu aulão para delegado de São Paulo. Quem quiser, manda para mim uma mensagem por direct, que eu montei um grupo de revisão especial para delegado de São Paulo. Eu vou revisar com vocês, só eu, direito penal, processo penal e legislação especial. Manda o direct para mim, tá? Eu vou acabar aqui e a gente já volta. Nossa, quase 600 pessoas, caramba. Obrigado. A gente já volta já. Vou encerrar aqui também, a gente já volta já. Deixa eu ver aqui.